Hoje o meu uniforme de vídeo, todo estrelado, vem bem a calhar com o tema. Eu vou falar do primeiro homem no espaço. E sim, ele não era americano. Não foi o Buzz Aldrin, não foi Neil Armstrong. Foi quem? Sejam todos muito bem-vindos ao Baú da Sil. E hoje eu vou contar um pouquinho da história do primeiro homem no espaço, Yuri Gagarin. Um russo soviético que nasceu em Klushino, na Rússia, numa fazenda coletiva. Hoje a cidade se chama Gagarin em homenagem a ele, já que ele foi um dos heróis da União Soviética. Ele foi piloto, cosmonauta, piloto militar, era considerado um dos melhores da sua geração. E na adolescência já mostrava interesse pelo espaço. Seus professores o descreviam como ótimo aluno, amável, prestativo, brincalhão e interessado em sempre aprender e a vasculhar os mistérios do espaço. Ele se formou na Escola de Pilotos Orenburg em 1955. Em 1957, ele se casou com a Valentina Goryacheva, que era uma médica, também ligada às Forças Armadas Russas. Ele teve 2 filhas com ela, a Helena, que é Helena, é uma historiadora. Hoje ela é diretora dos museus do Kremlin desde 2001. E a Gagarina, que é professora de economia e preside a Plekhanov, que é a Universidade de Economia de Moscou. Em 1960, ele foi escolhido entre 20 pilotos para ser o primeiro cosmonauta. Sim, na União Soviética não era astronauta, era cosmonauta. E graças a isso, minha mãe, que adorava livros e comprava livrinhos para mim, ela comprou um livrinho chamado O Cosmonauta. Ele era uma breve história do Yuri Gagarin. Eu nunca esqueço, para mim assim, eu acho que o meu primeiro herói na infância foi o Gagarin. Bom, um dos motivos que contou muito, além dele ser um excelente piloto, foi o tamanho dele. Ele tinha 1,57 m e pesava 69 kg. 1,57 m significa que ele era 1 centímetro menor que eu, na categoria dos tampas. E o espaço da nave era mínimo para o piloto. A nave, a Vostok, ela estava acoplada a um foguete que era o... Cadê? Eu já acho. Então ela estava acoplada ao foguete. Depois o foguete se desprendia e ela fez uma órbita na Terra. O lançamento foi às 9h07 da manhã do dia 12 de abril de 1961. O foguete era o Soyuz R-7. E o lançamento foi na plataforma de Baikonur, no Cazaquistão. A nave era o Vostok 1. Então, aos 27 anos, o primeiro humano no espaço foi o Yuri Gagarin. Ele fez uma órbita de 108 minutos, a uma altura de 315, uma altitude de 315 quilômetros e uma velocidade de 28.000 quilômetros por hora. Aí, uma série de erros e cálculo, no fim, a Vostok ia aterrissar a uns 350 quilômetros de onde ele foi lançado. E o Gagarin acabou pulando de paraquedas.
E tem duas falas dele muito interessantes, a de antes e a de depois do embarque. Antes ele disse, abre aspas, queridos amigos, conhecidos e estranhos, meus conterrâneos queridos e toda a humanidade. Em poucos minutos, possivelmente, uma espaçonave me levará para o espaço sideral. O que posso dizer-lhes sobre esses últimos minutos? Toda a minha vida parece se condensar nesse momento único e belo. Tudo que eu fiz e vivi foi para isso. Fechando aspas. Na volta, ele disse uma coisa muito séria e que poderia servir de lição para toda a humanidade hoje. Vamos lá, abre aspas. Orbitando a Terra na espaçonave, vi quão lindo o nosso planeta é. Povo, vamos preservar e aumentar essa beleza, não destruí-la. Isso foi em 1961, um ano antes de eu nascer. Ok. O Gagarin, ele virou uma celebridade, um herói soviético. E ele viajou o mundo. Todo mundo queria conhecer o Gagarin. Inclusive, ele esteve no Brasil, depois que ele foi para Cuba. E aqui, ele foi recebido pelo presidente Jânio Quadros, o Jânio, que conferiu a ele a Ordem do Cruzeiro do Sul e o chamou de Embaixador da Paz. Como ele se tornou uma celebridade, uma peça importante na propaganda do país, o governo soviético resolveu tirá-lo do programa espacial para preservar a vida do homem que era a cara da União Soviética, né? E ele era muito risonho, muito simpático. Só que a fama acabou trazendo alguns problemas para o Yuri. Crises no casamento. Ele se envolveu num acidente de carro, que ele estava junto com uma enfermeira e ele estava bêbado. E ele começou a beber muito. Aí, a partir de 1962, ele ocupou o cargo de deputado no Soviete Supremo. Mais tarde, voltou à Cidade das Estrelas para trabalhar no design de aeronaves. E, nos últimos anos de vida, ele voltou ao curso de pilotos de caça da Força Aérea Soviética, no Centro de Testes de Aeronaves. No dia 27 de março de 1968, quando ele estava com... Me perdi nas datas, mas ele era jovem ainda, tá? Ele e um colega, Vladimir Serongin, estavam fazendo um teste de um MiG-15, um caça. Houve uma queda do jato e eles faleceram, sendo enterrados nas muralhas do Kremlin como heróis. Foi assim uma comoção não só na União Soviética, mas no mundo. E o acidente ficou cercado de mistérios e lendas urbanas e teorias da conspiração por muito tempo. Isso foi em 68, apenas 7 anos depois de orbitar a Terra. Então chegaram à conclusão de que eles pegaram um boletim meteorológico desatualizado e pegaram uma tempestade, uma série de coisas, mas em 2003, e talvez graças à filha dele, a Helena, eles descobriram que, tudo bem, teve problema de tempo? Teve, mas ele teria feito uma manobra brusca para não colidir com uma sonda atmosférica. E teve uma interferência causada por um avião interceptador, um Sukhoi Su-15,
que passou perigosamente perto do avião dele e desestabilizou, levando à queda. Então, naquela data, deixava esse plano o primeiro cosmonauta antes dos astronautas, o primeiro homem que de fato saiu da Terra e a viu de fora, o nosso lindo planeta azul. Bom, esse foi um pouco da história do Yuri Gagarin, do meu herói da infância. E os próximos vídeos sobre o assunto viagens ao espaço será sobre a Valentina Tereshkova e a Svetlana Savitskaya, a primeira e a segunda mulheres no espaço, as duas primeiras cosmonautas. Lembrando apenas que naquela época existia a Guerra Fria. Então, os Estados Unidos e a União Soviética, eles competiam nessa área da conquista do espaço, das viagens fora da Terra, para mostrar também o seu poderio bélico. E dizer bem claro, não mexa comigo, porque se eu consigo chegar lá, imagine o estrago que eu posso fazer com você. Essa foi a tensão na Guerra Fria, onde muitos americanos construíram bunkers, esconderijos subterrâneos, onde estocavam alimentos, água, produtos de higiene, entre outras coisas, temendo que alguém apertasse o tal do botão. Bom, se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Se você é novo por aqui e quiser receber sempre os vídeos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E se você gostou muito, compartilha com seus amigos. Manda no grupo do Zap para aquela sua tia que ainda acha que a missão Apollo e os homens na Lua foram apenas uma invenção feita em estúdio por Stanley Kubrick. E na medida do possível, gente, que você tenha um dia feliz e próspero. E não se esqueça, se cuida e usa máscara. Beijos e até o próximo vídeo.